todo cara que age com racismo, com xenofobia, eu duvido muito da inteligência do cara. Uma pessoa que tem um mínimo de inteligência, ele entende o nível do ser humano, que é muito parecido, muito parelho, independente de onde ele nasceu, independente da cor dele, independente do dinheiro que ele tenha. Então, eu em primeiro lugar, tenho pena pela ignorância desse rapaz. É uma pessoa com inteligência de um nível muito baixo. Segundo, o país dele, o Paraguai, é um dos países que é mais vítima desse tipo de preconceito, com a história de contrabando. Então, o paraguaio é visto, o Paraguai como um todo, né? Quando são grupos de pessoas que fazem esse tipo de coisa, contrabando. Então, o Paraguai, ele é maltratado, muitas vezes, considerado um país de um segundo escalão, de segundo nível, por causa desse tipo de preconceito. Então, ele já deveria saber disso. Terceiro ponto, o São Paulo teve um atleta o São Paulo teve uma vez um atleta, o Grafite, que foi ofendido pelo De Sábado, que por incrível que pareça veio trabalhar no Brasil, né? Estava trabalhando no Grêmio até outro dia, e ele foi preso em flagrante dentro do campo, que foi ótimo. Ontem deveria ter acontecido exatamente a mesma coisa com um atleta do São Paulo. Então é muito triste, olha, é uma coisa assim até assustadora, como o nível de ignorância das pessoas cresce a cada dia. Então esse rapaz, ele deveria primeiro tentar proteger as pessoas do seu país que são vítimas de preconceito, e ele provavelmente já foi algumas vezes, ao invés de disseminar esse tipo de coisa. Acima de qualquer coisa, eu tenho muita pena desse rapaz. Ele deveria ter um pouquinho mais de inteligência, mas isso não implica, o fato dele ser uma pessoa ignorante, isso não implica que ele não deva ser indiciado e, de preferência, condenado. Mauro, uma grande polêmica, mais um caso em Libertadores envolvendo aí preconceito, né? Um ataque covarde, como disse o Flávio, e vindo de um paraguaio. Vindo de um paraguaio, porque tem uma expressão que é muito usada, inclusive, no esporte, cavalo paraguaio. Por quê? Porque é meio que um cavalo falso, aquele cavalo que vai, que cansa, que arranca, que depois cansa. E vindo de um paraguaio, que já deve ter sofrido tanto preconceito. E outra, a imagem do cara chorando. É assim, tá ficando muito apelativos os ataques no futebol para atingir a pessoa, Mauro. Mas, infelizmente, a gente vê que nada vai acontecer, como em todos os casos de racismo que acontece. Esse episódio, ele tem um aspecto que eu acho que pode... Ele é horrível, claro, mas ele pode ter um ponto, não diria positivo, mas um ponto importante no contexto, que é alertar as pessoas no Brasil por o fato de xenofobia ser algo também muito grave, como é o racismo. Porque tem xenofobia até de brasileiro com brasileiro. O preconceito do sul-sudeste com o nortista ou o nordestino, né? Aquela coisa que eu sempre falo, o cara faz uma bobagem no trânsito de São Paulo, hoje menos, mas no passado era muito comum. Fez uma baianada. Que é isso? O que é baianada? O que é baianada? No Rio, então, pejorativo. O cara é um Paraíba. Por que um Paraíba? Por que ser Paraíba é pejorativo? Mas isso sempre houve, né? Citando aqui dois exemplos bem conhecidos das pessoas, São Paulo, Rio de Janeiro, especialmente. Então, ele agora que assume as consequências do seu ato, se de fato ele o fez. E como o Flávio falou, o mais bizarro disso tudo é que o Paraguai constantemente é alvo desse tipo de reação abjeta das pessoas, né? É um país onde realmente se associa a algo de má qualidade ou falsificado, e é até meio bizarro que um jogador dessa nacionalidade tenha agido dessa maneira, né? Eu só acho que não tem, assim, não quero me aprofundar no tema, mas eu acho que isso não tem relação com as relações diplomáticas Brasil e Venezuela. Acho que são assuntos distantes. Eu não acho que o jogador brasileiro, paraguaio, o que for, age dessa maneira porque um governo se relaciona com o outro. Ele faz isso para tentar atingir o colega, partindo do princípio de que as pessoas no país estão passando fome. Não sei nem se ele foi lá ver se estão passando fome ou não, mas ele vai e manda essa aí para tentar atingir o cara. Como na Argentina já aconteceu, o Romero, que jogou no Botafogo, que hoje está no Internacional, irmão do Romero do Corinthians, houve um caso que ele estava jogando pelo Racing e a torcida do Racing cantava uma música ofensiva contra o Boca, e na letra dessa música, em dado momento, os torcedores do Racing se referiam
aos do Boca como paraguaios e bolivianos, algo assim. Como quem diz, vocês não são argentinos, vocês são cidadãos de segunda classe. E várias torcidas na Argentina cantavam essa música abjeta para tentar atingir os torcedores do Boca. E aí, no meio do jogo, lá, o Oscar Romero parou, olhou para a torcida, abriu os braços e contestou. O que é isso? Estão cantando uma música que me atinge. Aí, saindo do jogo, ele deu entrevista e falou que teve uma enorme repercussão à época. Então, episódios assim, eles trazem, digamos assim, é difícil encontrar a palavra certa, um efeito colateral positivo, embora sejam horríveis esses episódios, que é chamar a atenção das pessoas para o quão grave é também a xenofobia, que tem que ser repelido como o racismo e outras manifestações abjetas do ser humano que tenta depreciar um outro ser humano por conta da raça, perdão, da origem, de onde veio, onde nasceu, onde cresceu. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Isso não pode existir mais. Então, o futebol tem aí uma oportunidade de discutir muito esse assunto para que as pessoas percebam que isso não é permitido. Isso até é fora da lei. E o pior, né, é que não vai ter uma punição exemplar. Isso que é o pior, né? Eu acho que até na esfera esportiva, na esfera... Eu acho que deveria, se for provado, tá? É bom deixar isso claro. Claro que, por enquanto, é a denúncia do Navarro. Tem que ver o que o Bobadilha vai falar. Agora, o Raí mesmo falou ontem, né, Bruno Piperno, que o Bobadilha saiu rápido do estádio. Pode ter sido justamente por isso. Ele pode ter sentido, opa, vou sair daqui. E ter saído do estádio, porque sem ser em flagrante nada vai acontecer, pode ser chamado na delegacia, prestar um depoimento, ser liberado, pagar algum valor, né, de fiança. Agora, a gente vê muito, né, preconceito no futebol, principalmente sul-americano, e nada acontece, Bruno e Piperno. Vai ser só mais um caso, mas como disse o Mauro, que a repercussão dele sirva de lição para os jogadores pensarem 2, 3, 10 vezes antes de cometerem preconceito dentro de campo. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pilhador. Bruno e Piperno. Então, Pilhador, a história de que nada vai acontecer talvez já não seja mais assim. Esse ano, a Conmebol suspendeu por 4 meses o Pablo Cepelini, uruguaio que Alianza Lima, também por manifestações xenófobas contra torcedores do Boca, né, naquele confronto lá, Alianza e Boca. Então, caso fique comprovada a culpa do Bobadilla, ele pode, talvez, receber punição semelhante. Agora, o Mauro citou o Romero, que jogou lá no São Lourenço, está no Internacional hoje. E eu ontem à noite falei do irmão dele, né? O Ángel, que joga aqui no Corinthians. O Romero corintiano, mais de uma vez, ele manifestou a contrariedade dele e a indignação dele exatamente por ouvir esse tipo de manifestação contra o Paraguai e contra os paraguaios. Né? Essa coisa de, o uísque paraguaio, o que vem do Paraguai não presta, porque, enfim, lá do Paraguai só vem contrabando e tal. Então, mais de uma vez, ele fez manifestações sobre isso e com muita razão. Também, também por isso, eu acho que o episódio de ontem é grave. Além da ofensa abjeta, né, uma outra pessoa, independentemente das pessoas ser ou não jogador de futebol, veja, é de alguém de um país que sofre esse tipo de preconceito aqui na América do Sul, principalmente dos seus vizinhos mais ricos. É comum, enfim, infelizmente comum, brasileiros, argentinos também fazerem esse tipo de comentário pejorativo dos paraguaios e do Paraguai. Então, sabe, as pessoas do Paraguai já sentiram isso na carne muitas vezes. E é justamente um paraguaio que acaba, então, fazendo o mesmo tipo de comentário abjeto
endereçado a um jogador de um país ainda em situação pior hoje. Então, eu acho que por todos esses aspectos isso é muito grave, sim. Se for, e veja, por enquanto é uma acusação, mas se for realmente comprovado, eu acho que o jogador de São Paulo tem sim que receber uma punição rigorosa. Né? Infelizmente, mais um caso. Eu falei que o Zubeldia reclamou, né? Quando foi feita a pergunta para ele sobre o caso extracampo, e logo de primeira ele teve que responder sobre essa situação do Bobadilha. Ele ficou meio estressado, repercutiu nas redes sociais, porque acharam que foi uma postura errada do Zubeldia, que ele deveria querer falar mais sobre o assunto. Vamos ouvir aí a declaração do Zubeldia. Tá bom. Vamos. Fíjense que hicieron las dos primeras preguntas. ¿Clasificamos primero con un team y con muchos accidentes? Con muchos jugadores jóvenes, con jugadores de experiencia, entregándose al máximo. Y las dos primeras preguntas van orientadas a... En vez de clasificamos primero. Clasificamos primero clasificamos. Desconozco esa situación, sinceramente. Vosé se pone, imagínese Vosé, en mi lugar. Estoy en el banco suplente, a 50 metros. Veo que el partido se para 10 minutos. ¿Qué puedo saber yo de esa situación? ¿Qué puedo yo saber de esa situación? No sé ni de qué estamos hablando con lo acontecido. Yo no sé ni lo que estamos hablando. Pero lo que quiero falar, dos preguntas. ¿Clasificamos primero Copa Libertadores en la zona con lo difícil que es, con todos los inconvenientes que tuvimos? Y las primeras preguntas tienen que ver con... Ahora, si hubiésemos perdido o empatado, seguramente eran... Y las trocas, y el planteamiento, y la torcida está enojada. Como el otro día que a Maximiliano le hacen, no está aquí el periodista que le hace la... ya voy a hablar con él. Le hace una pregunta de mal gusto, desubicado. Y no digo que son todos, porque con vos siempre falamos bien. Pero pensemos un poquito. Las primeras dos preguntas, clasificamos primero, con todos los inconvenientes que tenemos. ¿O quieren que les nombre los inconvenientes que tenemos? Como club. ¿Quieren que fale? Uno por uno los inconvenientes que tenemos. Uno por uno lo que están haciendo los jugadores. Jugadores de 17 años, 18, 19, 20, jugadores de experiencia que... Hoy Luciano jugó con el tobillo así. ¿Cómo se llama? Tornocelo así. Luciano. Así. Tenía el tobillo. Yo no sé. Yo la verdad entiendo cada vez menos el mundo actual. Olha aí, ó. O Zubeldia bem revoltado com a pergunta. Bruno, eu entendo os dois lados. Eu entendo o lado do jornalista, que era o assunto do momento, só se falava disso, o jogador venezuelano chorando, saindo do campo, mas também entendo o Zubeldia, né? Porque o que ele diz, como é que eu vou saber o que aconteceu agora? O que ele quis dizer, tem a zona mista lá, dá para falar com o Navarro, dá para falar com as pessoas do Tajeres, dá para tentar falar com algum representante do Bobadilha. Agora, na coletiva de imprensa, acharia mais honesto me perguntar sobre a minha classificação, sobre o seu primeiro do grupo, mesmo com os inconvenientes que ele diz, ou seja, mesmo com tantos desfalques. Eu entendo os dois lados, Bruno. Nas redes sociais, o Bobadilha foi criticado por isso. Eu não acho que mereça uma crítica. Por quê? Porque ele não sabia o que tinha acontecido e não sabe até hoje. Eu acho que até hoje o Zubeldia não responderia sem ter uma prova do que aconteceu. Ainda mais sendo treinador do Bobadilha, Bruno.
Até acho que daqui a pouco eu mandei pro Kaique aqui, né? O Bobadilla fez um vídeo aí na rede social falando do assunto e, pelo que eu entendi aqui, ele confirma que ele falou e pede desculpa, a gente vai ver daqui a pouco. O Zubeldia, eu não sei se ele, quando ele foi para a coletiva, se ele já tinha total conhecimento do que aconteceu, né? Ele foi bem no final do jogo, a discussão ali do Bobadilla com o Navarro e tudo que aconteceu, o Bobadilla ofendendo o Navarro triste, né? O Navarro chorou, ficou muito emocionado mesmo. Então eu não sei se o Zubeldia sabia, não sei se ele foi ao vestiário, falou com os jogadores antes de ir para a coletiva, sinceramente não sei. E claro, era um assunto que tinha que ser perguntado, era um assunto que teve grande relevância e tinha acabado de acontecer, foi no final do jogo, então tinha que ser feita essa pergunta mesmo. Também acho que a reação dele é muito do treinador que está sempre pressionado. Ele perdeu um jogo sábado que o time foi muito mal contra o Mirassol, foi o pior jogo do time no ano. E ele foi muito xingado por isso. Acho que ele imaginava que seria uma coisa mais tranquila para ele, a coletiva, depois de uma vitória. E não sei se ele tinha total consciência dos fatos, mas de qualquer maneira as perguntas tinham que ser feitas. E ele ficou irritado. E se ele sabia o que aconteceu e disfarçou, aí foi muito ruim da parte dele. Mas não sei se ele sabia, não sei se ele já tinha consciência do que aconteceu naquele momento, né? Se ele passou no vestiário, se foi direto, não sei o que ele sabia do caso. Bom, o Bruno já chamou a atenção aí, né? Claro que a gente vai colocar aqui agora, né, o vídeo do Bobadilla. É o que acontece aqui na hora, a gente tem informação, a gente vai colocar. O Bobadilla se pronunciou nas suas redes sociais. Vamos colocar aí o vídeo do Bobadilla sobre toda essa polêmica de ontem com o Navarro, jogador venezuelano do Talleres. A hablar un poco de lo que pasó anoche. Bueno, primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras con el jugador de Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie. Y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también. Assume, né? Ele acaba assumindo, ele pede desculpas públicas, né, ao Navarro. Acho até mais honesto quando o cara assume mesmo, quando o cara não fica tentando desmentir porque as câmeras não pegaram. E aí, Piperno, Flávio, o que falar desse pronunciamento do Bobadilla? Eu acho mais sujeito homem. O cara que erra e assume e pede desculpa, porque para ele seria mais cômodo negar. Seria mais cômodo. Não tem câmera flagrando ali, eu não vou assumir nada, como já aconteceu com vários jogadores. E ele pede a desculpa, Flávio. Bom, primeiro, pedir desculpa não é nada mais que a obrigação dele. Segundo, não acho que foi espontâneo. É bem provável que seja orientação de advogados, mas pelo menos se expôs, colocou a cara a tapa e espero que realmente aquilo que ele falou não tenha sido escrito, ele apenas lido, que ele não é uma pessoa xenófoba e que ele passou do ponto por um determinado momento, o que pode acontecer com as pessoas que não tenham muito essa ideia preconcebida. Mas, enfim, não acredito em espontaneidade, mas o fato dele colocar a cara e se expor é um ponto a favor dele.